Ó a minha versão 2D do Pyramid Head. Invejosos dirão que é o Gnomeu, mas sabe que é dor de cotovelo. Quem tá me acompanhando em live sabe que recentemente eu consegui enfrentar o meu trauma de Silent Hill 1. Levou mais de 20 anos, né, lá pelos 10, 11, sei lá. Eu peguei esse trauma, um jogo cabuloso que depois eu tentei jogar de novo e não consegui, mas eu explico melhor no meu primeiro vídeo. Eu me apaixonei pela história, apesar de ter jogado 2 vezes para poder entender um pouco mais fundo o que de fato estava acontecendo. Fui direto jogar o 2. Acho que eu nunca joguei tão rápido a continuação de um game como Silent Hill. E não tem como não dizer que o enredo do 2 é simplesmente fenomenal. Te pega, mano, intrinsecamente a sua alma. É extremamente corajoso, principalmente com o tema que ele aborda. E é muito mais fácil de entender. Não que tenha menos coisas para explorar, pelo contrário, tem a mesma tem a mesma rejogabilidade do 1, que se você jogar várias vezes você vai encontrar elementos e formas de terminar o jogo que você não encontrou antes, mas mesmo se você não vai muito atrás, os próprios personagens e a narração da história deixa bem claro o que está acontecendo. Com plots, inclusive, que chega em algum momento que você fica 2 minutos de boca aberta, tentando mastigar o que acabou de acontecer. Isso sim é digno de virar uma série, mas a gente já viu que tentaram fazer um filme aí recentemente que não foi muito bem avaliado, eu não assisti para poder falar, mas quem sabe eu assista. Inclusive, o peso da tomada de decisão, do trauma, o mundo de Silent Hill ser criado através dos traumas do nosso protagonista, ao invés de uma outra pessoa, como é no 1, eu acho que dá muito mais peso dos puzzles não serem tão poéticos e confusos, ou tipo, mais difíceis de interpretar, digamos assim. Também dos personagens serem muito mais fácil de entender, tá ligado? Ler o que eles significam. E é importante dizer que eu joguei no modo normal, tanto de dificuldade do próprio jogo, quanto dos puzzles que você pode escolher antes de iniciar. E mesmo assim, o jogo não é fácil, ele só é mais fácil, tanto a jogabilidade quanto a entender o que está acontecendo em relação ao primeiro game. Eu não tô dizendo aqui que eu sou um gênio, existem várias interpretações para esse jogo, pelo que eu tava vendo pela internet, algumas pessoas até veem de outra forma o jeito que ele enxerga ali as criaturas, mas eu vou falar sobre como foi a minha interpretação jogando, obviamente, né? Duas coisas nesse jogo que inicialmente eu até apontava, mas depois eu entendi melhor exatamente pela escolha do enredo. A névoa nesse aqui é muito mais densa, no ponto de que às vezes você tá andando e você dá de cara com as paredes quando você tá na rua, porque você realmente não enxerga o que tá vindo na tua frente. Porém, nesse momento que você tá perdido, essa névoa fica parecendo como se estivesse se formando coisas, criaturas que estão chegando, lugares que na verdade não estão ali, e tudo isso, pra mim, como é os próprios traumas dele, ele cria tudo isso, né? Diferente do mundo do 1, que você tá nos traumas da guria lá, mais natural que o mundo em si ainda seja o mesmo, e a névoa seja mais para gerar um clima de terror do que de fato um significado, uma simbologia. Os personagens que aparecem nesse aqui, eles têm não só a sua própria história, que é muito bacana de acompanhar, como também você pode interpretar para a história do próprio protagonista, o James, se eu não me engano. Qual é essa história, você me pergunta? Eu vou te passar por cima para não te dar muito spoiler, caso você queira jogar ou ver o filme. Eu não sei nem se o filme fala da mesma história, na verdade. O Rafa Camargo falou sobre o filme e ele disse que não é a mesma história não, inclusive tiraram as melhores partes do jogo, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, a sua esposa faleceu há alguns anos atrás de alguma doença e vocês haviam visitado essa cidade de Silent Hill um tempo antes. Ele recebe um bilhete dela dizendo que ela estaria esperando ele no lugar favorito deles, que seria lá por Silent Hill. Inclusive, lá no final você descobre que esse é apenas um trecho de uma carta muito maior que ele escreveu para ele, o que reforça inclusive para mim a necessidade dele criar uma desculpa para ir atrás de tudo isso, de tanto que esse trauma perturba ele. Mesmo sabendo que a esposa dele tá morta, por algum motivo ele decide ir atrás disso e verificar se foi a esposa dele que mandou esse bilhete. Chegando lá, você começa a conhecer essas pessoas. Logo de cara você encontra a Angela, que tá procurando a família dela, ela tá num cemitério ali e tal, e ninguém dá bola pro fato dessa cidade ser sinistra, cheia de bicho. Ninguém parece se apavorar o suficiente, é bem estranho isso. Você vai conhecer uma menininha que era amiga da sua esposa e ela é o capetinha nesse jogo. Tem uma hora que você vai pegar uma chave, ela chuta a chave pra você não poder pegar. Cheio de bicho ali e a menina pregando peça em mim, te tranca com o bicho lá de propósito, e isso tudo começa a fazer sentido lá pra frente, porque você começa a entender as culpas que o próprio protagonista carrega em relação à esposa dele. Conhece também um camarada lá, o Ed, meio que um medroso que ao mesmo tempo mata qualquer um que ri dele ou que parece minimamente estar zombando dele, mesmo que não seja
de fato a intenção. Como se ele tivesse paranoico com a perseguição, saca? Claro que eu não posso esquecer da Maria. E olha só que interessante, o nome da sua esposa era Mary. E o dessa aqui é Maria. Porque é assim que ela fala no jogo. My name is Maria. Não, pô, mas daí é muita Mary, Maria, tipo... E caso não tenha ficado óbvio bastante, você vai ter que ver a Maria morrendo em vários momentos do jogo. Ah, não larga a Maria não, pô, eu sei que ela é meio maluquinha, mas daí é um destino muito pior que a morte. Que inclusive, na primeira vez que isso aconteceu, eu achei que eu tinha feito algo errado e tentei resetar 3 vezes a cena pra tentar mudar o que acontecia, até que eu finalmente fui pesquisar e vi que eu só tava perdendo tempo mesmo. Eu acho, como eu disse lá no começo, que esse jogo foi muito mais descarado nas mensagens dele, exatamente porque lá no fundo são lembranças do próprio James, então é óbvio que pra ele vai ser mais reconhecível aquilo que tá acontecendo. Até quando você vê um enigma, por exemplo, ele consegue decifrar com mais facilidade ou entender com mais facilidade, de certa forma, porque lá no fundo são traumas dele, são coisas que ele tá revivendo, enquanto que no 1 são traumas de uma outra pessoa que você tá descobrindo o que aconteceu com ela, o que fica de fato mais difícil de entender quando não é essa pessoa que tá te contando, mas você tá descobrindo através da mente dela. E algumas das conversas que a gente vai ter durante esse jogo é exatamente sobre o fato de que, apesar de ele amar muito ela, quando ela ficou doente, ela passou a ser quase que um fardo pra ele. Ao mesmo tempo que ele amava ela e queria cuidar dela, ele sentia que ele já não vivia mais. E isso começou a consumir ele, porque ele não queria ver ela apenas como um pedaço de carne, e sim como uma pessoa que ele ama, mas que ele tinha desejo, saca? Esse papo vai muito mais longe quando mostra nuances dela mesmo não querendo mais viver. O seu protagonista não é 100% herói, mas também não é 100% vilão, e é exatamente por isso que ele se culpa a ponto de estar naquele lugar tentando entender o que aconteceu, que lá no final mesmo ele quer achar uma forma de se perdoar. E apesar de eu achar que os cenários do Silent Hill 1 dão muito mais medo do que o do 2, inclusive os inimigos que a gente tem no início do Silent Hill 1, aqueles bebezinhos de sombra, aquilo lá é cabuloso, eles não precisam nem te atacar pra você se borrar inteiro. Aqui no Silent Hill 2 também tem uns inimigos muito legal, que são reinterpretações desses traumas, não só do protagonista, mas também liga com ele, mas dessas pessoas que a gente vai conhecendo e que tem histórias próprias. Como, por exemplo, da Angela, que eu falei lá no começo, que apesar de estar procurando a família, a gente descobre que o pai dela abusava dela e a mãe ainda botava a culpa nela disso. Então o inimigo que a gente enfrenta dela é meio que uma cama, uma maca de hospital, alguém abusando meio que a própria maca e embaixo dela tendo a boca como se fosse uma vagina gigante, saca? Mais uma vez, foi a minha interpretação e eu acho muito foda se eu tô certo, porque é muito bacana isso. Eles conseguem converter as criaturas pra inimigos que fazem sentido sem precisar dizer com todas as letras, mas quando você termina o jogo. Por exemplo, os manequim que você encontra, que são apenas braços e pernas e tudo mais, que pra mim é essa culpa que ele sente de desejar a esposa mesmo naquele estado. Vi muita gente falar que era meio que porque ele desejava as enfermeiras que cuidava dela, não sei o que, uma parada meio assim, mas eu não interpretei dessa forma. Não acho que ele seja um tarado que desejava todo mundo que ele olhava, mas sim porque ele se culpava pelo fato de desejar fazer algo com ela, independente dela estar doente, e não focar apenas em que ela melhorasse. Agora, uma das paradas que mais me pegou nesse jogo é o inimigo Pyramid Head. Você encontra ele em uma cena que ele tá abusando especificamente de uma dessas criaturas, e ali eu já achei isso muito estranho. Eu fiquei, mano, por que esse bicho, além de matar os outros, ainda abusa das criaturas? Outra coisa que você percebe ao longo do jogo é que você não consegue matar ele. Você consegue expulsar depois de dar alguns tiros, algum damage. Inclusive no final do jogo, quando você tem a última luta com eles, você não ganha deles. Após dar o damage necessário, ele mesmo se executa. Onde mata essa charada é quando, explorando o mapa, você encontra a espada do Pyramid Head. Acho que eu não preciso dizer mais nada, junta as informações anterior do vídeo. E assim como no primeiro jogo, eles mantêm esse caminho poético. O meu final foi... Espero o doguinho terminar de treinar canto e aí a gente continua, tá? O meu final foi o na água, onde o nosso protagonista, depois de lidar com os traumas dele, decide se jogar no rio junto com o carro para finalmente descansar junto com a esposa. Existem outros finais que eu não pesquisei e alguns puzzles também que eu não consegui resolver, como por exemplo da forca, que você bota 3 símbolos lá
e aí tem 3 forcas, se eu não me engano, você fica ouvindo um barulho de um cara em volta de ti que eu me cagava, porque parece muito que ele tá correndo na sua direção, mas quando você olha você não vê nada, e na forca tá dizendo pra, tipo, fazer um sacrifício, mas eu não achei ninguém pra sacrificar, e eu até achei um cara dentro de uma cela lá, eu eliminei sem querer, que eu achei que o cara ia me matar, mas eu também não conseguia acessar a cela, mas nada aconteceu, e o jogo seguiu. Ou quando vê era isso mesmo, e não ia acontecer nada lá, e vocês me falam no comentário, eu pesquiso quando eu terminar aqui. A única coisa que eu quero dizer sobre Silent Hill 2, vocês vão me perdoar, ai, me xinga aí, não tem problema. Mas os itens, eu achei meio preguiçoso o design deles. No 1 tinha todo um trabalho pra realmente diferenciar ali as munições e os equipamentos que você pegava. Enquanto que nesse, as munições são tipo tudo caixa preta, apenas com a escrita diferente. Outra coisa também é as portas, que eu até entendo que você tem que explorar a cidade. Eu esperava que houvesse uma evolução do 1 pro 2, de você não precisar mais ficar indo de porta em porta, apertar X. Tudo bem você ter que explorar o mapa, mas é diferente você andar tentando achar um lugar que você pode acessar e você andar clicando X em toda a entrada que você vê, na esperança de alguma delas ter retorno. Ah, e mais uma coisa também, a vida tá pior de entender do que no 1, tá? Porque no 1, pelo menos, o fundo tá laranja, vermelho, você sabe que você tá morrendo. Nesse aqui, você tem que cuidar da imagem, o chiado da imagem, o vermelho. É uma desgraça. O que fizeram aqui, meu parceiro? Mas enfim, rapaziada, a minha experiência com o jogo foi mais ou menos essa. Claro que foi a minha interpretação, é baseada no meu gosto pessoal. E isso aqui não é lei, eu não tô fazendo uma review ou julgando o jogo. É apenas a minha experiência pessoal com a obra. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de alguma forma. Me diz aí qual foi a sua experiência com o jogo e a sua interpretação do enredo. E que Joana abençoe todos vocês, que sempre seja nozes, jamais castanha. Amém. Eita, sorry. Chupando a bunda e até o próximo vídeo.